Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fabrício. É, Hoje a gente vai falar aqui no Giro 360, justamente do depósito recursal trabalhista. Vamos falar de isenções, de reduções e também da necessidade de, da forma que é feito esse depósito, tá? Eu vou compartilhar com vocês um pequeno material, justamente trazendo o artigo 899 da CLT. Esse tema, gente, é muito interessante, por quê? Porque com a reforma trabalhista houve alteração sensível na forma do recolhimento do depósito recursal, como também as isenções e reduções que surgiram com a reforma trabalhista. Primeira observação que eu faço, até porque é bem importante, nós temos alguns assuntos, umas súmulas que tratam sobre isso, uma OJ que trata sobre depósito recursal, mas acima de tudo a importância do candidato, né, do advogado, estar sempre atualizado, justamente para você ver que ainda existem inúmeros casos de advogados que fazem recolhimento com a guia errada, né? Ou seja, algo que já está pacificado, já desde da reforma trabalhista de 2017, ainda nós vemos jurisprudências apontando a deserção justamente em razão desse recolhimento equivocado. Pois bem, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Um minutinho. Pronto. Ok. Então vamos lá, gente. Ó, aqui eu trago 899, que ele é muito tranquilo, a gente vai tópico por tópico, tá? Os recursos serão interpostos por simples petição, vejam, todos os recursos. Quais são os recursos, rapidamente, para que a gente tem aí na Justiça do Trabalho? Primeiro recurso, vamos dizer assim, numa sequência lógica, seria o recurso ordinário, que é justamente o recurso que você vai pretender rediscutir a sentença proferida. No entanto, faz aqui uma pequena observação, que são os embargos de declaração, que podem anteceder o recurso ordinário, que serve justamente os embargos de declaração. Para o ECO 2, né, que eu falo, erro, contradição, obscuridade e omissão. ECO 2, né, para a gente lembrar o 2 aí, o 2 no sentido de dois Os. Erro, contradição, omissão, contradição, omissão e obscuridade. Esses sim são embargos. Curiosamente, a palavra recurso é o quê? Tomar um curso novo, né? E os embargos, embora não tenha a natureza de, em tese, a natureza de mudar o curso do processo, ele está listado justamente no capítulo de recursos da CLT. Por quê? Porque pode também os embargos ter efeito infringente. O que é isso? Às vezes apontando de repente o próprio juiz, quando ele profere a sentença, ele de repente não observou um documento nos autos, por exemplo, ou uma matéria que foi arguida em contestação. E de repente a ação foi desfavorável à empresa ou ao reclamante. Ingressando com embargos, alertando deste equívoco, dessa contradição, ou até de uma omissão na sentença, pode o juiz haver o que? Um efeito infringente, ou seja, ele acabar retratando aquele posicionamento que ele proferiu na sentença e alterar o julgado, tá? Em tese, essa seria a única hipótese de um embargo de declaração ter um efeito modificativo, ok? Lembrando, gente, que é um efeito infringente. Não existe na Justiça do Trabalho os embargos infringentes, que antigamente havia. Nem vou falar isso para não confundi-los, mas cuidado, quando eu falo, enfim, quando os efeitos infringentes são os efeitos dos embargos, não que exista embargos infringentes. Tudo bem? Pois bem, feito esse pequeno introito, queria já falar justamente então do caput do 899. Ó, o recurso será interposto por simples petição. E aí, os recursos quais são? Recurso ordinário, embargo de declaração, recurso de revista e os agravos, tá? Todos esses estão elencados na CLT. Terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas em título, permitida execução provisória até a penhora. Isso é uma ferramenta muito interessante, que é justamente a possibilidade de você fazer a execução provisória. Como assim? A empresa recorreu.
Mas você pode promover, como advogado do reclamante, promover a execução provisória. Justamente, o que seria execução provisória? É a fase de cálculos. Inicia-se com a fase de cálculos, de liquidação da sentença, respeitando a sentença proferida, mas, professor, ele não recorreu, não vai poder mudar? Vai poder mudar. Por isso que a execução provisória vai até a penhora. Ela não vai, de repente, bloquear contas, ou ela não vai, de repente, levar a leilão imóvel. Por quê? Porque a empresa que recorreu, né, a reclamada, pode ter um efeito do seu recurso, o sucesso no seu recurso, ele ser provido, conhecido e provido. Então, a execução provisória, para que ela serve? Para antecipar a fase de liquidação. Então, ela, de repente, vai até faz a fase de liquidação, já chegou no cálculo, olha, o valor do crédito é 200, ficou fixado em R$ 200.000. Ponto. Se o recurso não for provido, ou seja, não alterar o valor que foi fixado lá na sentença, né, os termos da sentença, ótimo, o processo já, quando ele volta, ele já está liquidado. O processo, o andamento processual vai ser adiantado. Agora, evidentemente, ocorrendo uma alteração desse julgado, afetará fatalmente os cálculos que já foram realizados na execução provisória. E aí, novamente, vai ser refeito toda essa fase de liquidação. Qual a grande vantagem, justamente, da execução provisória? É justamente antecipar a marcha processual. Enquanto o processo parou, entre aspas, aguardando o julgamento do recurso, aqui se promove a liquidação, aqui se busca já uma penhora, justamente para quê? Para adiantar essa marcha processual, ok? Pois bem, para nós, nessa pequena, esse pequeno, essa introdução sobre esse assunto, eu vou trazer para vocês o parágrafo 4º, o depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Isso aqui foi importante porque mudou a forma de pagamento. Antigamente, antes da reforma trabalhista, esse valor era depositado numa guia da GFIP, justamente uma guia do Fundo de Garantia. E era uma bagunça, gente. Por quê? Porque o trabalhador, às vezes, puxava um extrato analítico, ele ia na Caixa Econômica puxar lá um extrato e via lá um depósito recursal na conta dele. Ah, eu vou sacar esse dinheiro? Não, não podia. Porque até o julgamento do recurso, aquele valor ficava bloqueado. E fora que a empresa tinha que recolher lá, tal. Mudou isso daí, ficou muito mais simples. Hoje, pelo próprio tribunal, pelo site do tribunal, você emite um boleto, uma guia, né, um boleto do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal para recolhimento do depósito recursal. É um boleto. Esse dinheiro vai ser disponibilizado para a Justiça do Trabalho. Esse dinheiro vai ficar na conta do juízo, ok? E vai ser corrigido aí pelos mesmos índices da poupança, ok? Professor, mas o depósito recursal é uma coisa e as custas? As custas vão ser recolhidas através do GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, e específica para depósito, justamente para esse fim, e aí esse dinheiro já vai para os cofres da União, ok? Então, fui condenado a 20 mil reais, na sentença, fui condenado a 20 mil reais, consequentemente, 2% de custas, então eu vou ter que recolher R$ 400 de custas e fazer o depósito recursal, e proceder o depósito recursal, e a gente daqui a pouco vai falar dos valores, como que é feito isso, ok? Pois bem, o valor do depósito recursal, indo para o parágrafo 9º, o valor do depósito recursal será deduzido pela metade. Então, agora a gente vai para reduções do depósito recursal. Então, vamos lá. São 3 temas hoje. Forma, isenções e reduções. Então, vamos lá. A forma, nós já vamos falar daqui a pouco. A forma a gente já viu que tem que ser realizado em conta vinculada do juízo, mas temos outras 2 situações que a gente vai falar daqui a pouco. Redução é o parágrafo 9º. O valor do depósito recursal será deduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos,
Vejam que é entidade sem fins lucrativos, uma associação, né, um clube, né, qualquer entidade sem fins lucrativos. Empregadores domésticos, então, sou empregador doméstico, preciso recorrer, então, eu vou recolher a metade do depósito recursal exigido. Microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Vejam, todos esses vão recolher apenas metade do depósito recursal, ok? O valor pela metade. Ok. E nós temos aí no parágrafo 10 os isentos de depósito recursal. Olha que maravilha. E cuidado, gente, a isenção ou a redução só se trata do depósito recursal. As custas vão ter que ser integrais. Tudo bem, gente? Lembrem, os 2% lá da condenação vai ter que ser recolhida na integralidade. Tudo bem? As custas. Veja que esses parágrafos tratam apenas do depósito recursal. Tudo bem? Cuidado com essa pegadinha. Pois bem, e o depósito recursal daquele que é isento? Quem são as hipóteses de isenção do depósito recursal? Ó, primeiro, os beneficiários de justiça gratuita não têm depósito recursal. As entidades filantrópicas, e aí aqui uma pegadinha, professor, mas qual é a entidade filantrópica e entidades sem fins lucrativos? A filantropia está vinculada a uma certificação estatal do governo, no qual credencia ela como filantropia, tá? Ou seja, ela passa por um rigoroso expediente fiscal, né, de fiscalização, tal, justamente certificando ela como filantrópica, tá ok? Ela necessita de uma certificação. Já uma associação de bairro, uma associação sem fins lucrativos, ela não necessariamente precisa ser filantrópica, ela não está envolvida aí por uma atividade social, ok? De reconhecimento público. Pois bem, e as empresas em recuperação judicial? Vejam, as empresas em recuperação judicial e as entidades filantrópicas, bem como os beneficiários de justiça gratuita, não têm necessidade de recolher valor algum do depósito recursal, ok? Pois bem, professor, então vamos lá. Então temos os isentos, temos aqueles que reduziram, e a forma? A forma, como eu falei, vai ser através de uma guia de recolhimento bancário, um boleto, literalmente um boleto, no qual vai ser recolhido esse valor para o juiz. Mas veio a reforma trabalhista e trouxe novidades, duas novidades. Primeiro, a fiança bancária. O que é a fiança bancária? É um contrato bancário no qual o banco fica fiador daquela dívida. É a fiança bancária. Como se fosse um contrato de locação, vamos dizer assim, né? Que tem o fiador, tem a fiança bancária. O banco se responsabiliza pela quitação daquele débito. E nós temos também o seguro garantia judicial, que é um pouco diferente da fiança, porque nesse caso é um seguro, é uma pólice, no qual vai ter, inclusive, vinculada à SUSEP, justamente no qual a empresa seguradora, ela vai, justamente, caso a empresa não venha a arcar com aquele custo do depósito recursal, aquele valor, ela então ela vai pagar o prêmio, ou seja, ela vai justamente arcar com aquele custo, ok? Tá? Hoje, gente, aí você fala, professor, mas que vantagem tem? Na verdade, gente, um depósito, por exemplo, um seguro garantia judicial, hoje uma empresa vai ter que arcar aí com 600 e poucos reais para conseguir garantir um depósito recursal. Até vou puxar aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Que ela teria que desembolsar 10.986,80. Ó, hoje é o valor atualizado agora em 1 de agosto. Por uma empresa recorrer, por exemplo, ela foi condenada a 10 mil reais. Quanto que ela vai ter que fazer o depósito recursal? 10 mil reais mais as custas. E 5 mil reais? 5 mil reais mais as custas. E se ela for condenada a 20 mil reais? Aí ela vai respeitar esse teto. Esse é um teto, gente, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse é um teto. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se consigo. Aqui, ó.
Ó, esse aqui é um valor, é um teto. Se a empresa for condenada a 20 mil reais, ela não vai recolher de depósito recursal 20 mil reais, ela vai respeitar o teto. Hoje, 10.986,80, ok? Isso para recurso ordinário. Professor, ela foi condenada a 20 mil reais. Quanto que eu vou ter que recolher? Você vai recolher as custas, 2%, e vai recolher o depósito recursal, respeitando o teto estabelecido pelo TST, 10.986,80. Beleza, professor, entrei com recurso ordinário, meu recurso ordinário não foi provido, mas eu quero entrar com recurso de revista. E agora? Aí você vai ter que complementar. Porque você não foi condenado a 20, então você vai ter que complementar para chegar justamente nos 20. Por quê, professor? Porque o teto no recurso de revista é 21.973,60. Ou seja, se eu fui condenado a 20, eu vou ter que complementar até os 20 mil reais. Então peraí, pessoal. Então, para recurso de revista, eu vou ter que ter os 20 mil reais depositado? Sim, você vai ter que ter os 20 mil reais, que é o valor da sua condenação. Ah, professor, mas eu fui condenado a 50. Ok, então você vai pagar, quando entrou com recurso ordinário, os 10.986,80 e complementar até alcançar 21.973,60, que é, na verdade, o dobro do valor do recurso ordinário. Ok? Alcançou esse valor, o teto, não há necessidade mais de nenhum recolhimento. Ok? Isso é importante. E mais uma hipótese, seria uma outra possibilidade de depósito recursal, que é quando a gente tem que destrancar um recurso. Qual que é o nosso recurso que existe para destrancar? O agravo de instrumento. No caso de agravo de instrumento, eu tenho que garantir, eu tenho que depositar para viabilizar o meu agravo de instrumento 50% do valor do recurso que eu pretendo destrancar. Então, por exemplo, eu entrei com recurso ordinário, ele não foi conhecido, ele não foi recebido pelo juiz de primeiro grau. Falou, não é intempestivo. Aí eu tenho que entrar com agravo de instrumento para destrancar esse recurso. Qual é o valor do agravo de instrumento? 50%. Então, se eu recolhi lá 10.986,80, eu vou ter que recolher metade disso para levar o meu agravo de instrumento para o tribunal imediatamente superior. Tudo bem? Calma, gente, é fácil. Só não pode esquecer desse valor do teto e sempre lembrar o básico. Todo depósito recursal eu tenho que fazer dentro do prazo do recurso, né, eu tenho que cumprir já junto com o recurso, no prazo recursal, acompanhado sempre das custas. Tudo bem? Voltamos aqui rapidinho. Aqui eu já li o parágrafo 11, que fala que o depósito custal poderá ser substituído por fiança bancária, seguro, garantia judicial, que é uma jogada muito legal. Por quê? Porque eu não descapitalizo a empresa. Imagina uma empresa, gente, grande, que tem aí uma média de 4, 5 ações por mês para recorrer. Se eu tiver uma condenação em todas elas, vai de 30 mil, 40 mil reais, eu vou ter que desembolsar para o recurso ordinário o teto. 5 ações, 5 recursos que eu tenho que interpor pelo teto, eu vou descapitalizar a minha empresa no mínimo 50 mil reais. Né? Os 10 mil, quase 55 mil reais, 10.986,80. Com o seguro garantia ou com a fiança, eu não descapitalizo tanto. Como eu falei, um seguro garantia judicial é em torno de 650, 700 reais. Conclusão, eu vou descapitalizar 3.500 reais para fazer os mesmos 5 recursos. Eu não descapitalizo, eu não pego meu capital de juro, por exemplo, para colocar em depósito recursal que vai me render o valor da poupança. No entanto, obviamente, fica o meu compromisso perante a seguradora e perante a minha fiadora, se for uma fiança bancária, de quando convocado a fazer esse pagamento, eu o faça, sob pena de ser exigido pelo banco ou pela seguradora desse pagamento posteriormente. Tudo bem? Veja, gente, que essa inovação veio atender justamente uma necessidade do empresariado.
Por quê? Porque ele estava descapitalizando, ele acaba descapitalizando muito para fazer um depósito recursal que ia ser muito penoso para a empresa, pelo valor que ela tinha que desembolsar. Tá ok? Pois bem, gente, até para não me estender muito, aqui eu faço umas colocações com relação a duas súmulas que acho que é importante a gente falar, uma súmula e uma OJ. A súmula 128 do TST, que ela fala o seguinte, ó, é ônus da parte efetuar o depósito legal integralmente em relação a cada novo recurso interposto. Lembra que eu falei? Recurso ordinário. Aí, recurso de revista. Vou ter que complementar. Se a minha condenação for superior ao que eu já recolhi no recurso ordinário. Atingindo o valor da condenação, exatamente o que eu acabei de falar, nenhum depósito mais exigido. Ora, eu fui condenado a R$ 5.000, o valor da sentença, R$ 5.000. Eu já recolhi os R$ 5.000 no recurso ordinário. Então, eu vou precisar recolher no recurso de revista? Não, já está garantido, ok? Já alcançou o valor da condenação. Em tese, eu já alcancei o valor da minha condenação. Vou recolher mais o quê? Nada. Tudo bem? Garantido o juízo na fase executória, a exigência de depósito para recorrer a qualquer decisão viola o inciso 2º e 55 do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Ok? Então veja só. Se está garantido o juízo, não tem o que mais complementar. Já está garantido o juízo. Única coisa, havendo, porém, elevação do valor do débito, exige a complementação da garantia do juízo. Óbvio, se houve uma condenação do débito, tem que complementar, porque justamente já não está garantindo o juízo na sua plenitude, ok? Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide. Isso aqui eu acho muito, muito legal. Eu falo isso para os alunos, falo, gente, processo é uma engenharia. Então, preste atenção. Veja só. Havendo condenação solidária, de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita os demais. Por quê? Porque já está garantido. Já está recolhendo ali os 10.980, já está recolhendo o valor da condenação em tese. Aí você fala, eu preciso recolher de novo? Não, porque se você já está garantindo, fazendo depósito recursal, em tese, ali já está, vamos dizer assim, já tem uma garantia do trabalhador, que ele vai receber aquilo ali, né? Já está garantido, o depósito recursal serve para isso, né? Aí você fala, poxa, mas então aproveita a empresa solidária, esse mesmo recurso. Sim, porque já vai estar ali esse valor. Vai ser, se mantida a sentença, vai ser disponibilizado esse valor para o reclamante. Mas aí vem a lógica. Se a empresa que está recorrendo, no seu objeto recursal, na sua matéria recursal, no seu pleito recursal, está requerendo a sua exclusão, como vai ser possível, caso esse recurso seja provido, que a empresa, a segunda, que não fez depósito nenhum e entrou com recurso ordinário lastreada naquele depósito recursal dessa empresa. O que acontece? Se o recurso da empresa for conhecido e provido, fica sem depósito recursal. Perceberam a lógica? É lógica. Se a empresa que recorre pede a exclusão, a empresa solidária, ela tem que fazer o depósito recursal também. Por quê? Porque se o recurso dessa primeira for conhecido e provido, essa aqui recorreu com base no depósito dessa, mas essa aqui foi excluída, ela saiu da lide. E aí, conclusão, esse recurso ordinário vai ser, ele vai ser considerado deserto, porque ele não tem garantia nenhuma. Porque a empresa que garantiu e fez o depósito recursal, ela vai ser excluída da lide. Existe a possibilidade de ser excluída da lide. Tá? Então, gente, pode as mesmas empresas solidárias aproveitar, por exemplo, uma segunda empresa, aproveitar o depósito recursal da primeira? Pode.
desde que o pedido não envolva a exclusão, o pedido de exclusão da lide, ok? Veja, gente, razão, lógica, é uma engenharia, é uma construção. Como que você vai, o seu depósito, o seu recurso vai ser conhecido no tribunal se você aderiu ao depósito recursal da primeira empresa, e essa primeira empresa vai ser excluída da lide, né? Ou seja, vai acontecer, existe o risco de justamente você ter o recurso ordinário seu conhecido sem a existência de um depósito recursal. Isso não é possível, é o que fala justamente na súmula. Tudo bem? E para finalizar, gente, OJ 140, né? Orientação jurisprudencial 140, que fala o seguinte, ó. Depósito recursal e custos processuais, recolhimento insuficiente. Só para esclarecer, o que é uma OJ e o que é uma súmula? OJ é um assunto ainda que ainda não foi tratado de forma unânime pelo pleno do TST, tá? É uma orientação, algo já majoritário, mas ainda não é unânime. A súmula não, a súmula foi de forma unânime reconhecida pelo pleno. E a OJ fala o quê? Justamente, em caso de recolhimento insuficiente, de custos processuais ou depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se concedido prazo de 5 dias, nos termos do CPC, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido. Ou seja, com a CPC de 2015, prevê que seja intimada a parte para complementar custo de depósito recursal, então veio aí OJ 140, que trata do mesmo assunto. Gente, agradeço. E aí que fica o meu desejo, que você venha para o 360, que você se empenhe nos seus estudos, porque com certeza você vai colher os frutos disso. Um grande abraço e até a próxima.